Bom, pessoal, como o próprio título do vídeo fala, né? Acho que o mais triste e o mais angustiante, né? Além da perda, né, de um companheirinho aí, do animalzinho de estimação nosso, né? Que a gente considera e já trata como um membro, né? Uma peça da família, que nem era a Brida, que conviveu aí com a minha família há 5 anos. Ela veio com a gente desde o início praticamente do meu casamento com minha esposa. Ela viu meu primeiro filho chegar além da dor da perda, também tem uma dor também que é bem difícil da gente aceitar, que é você não saber do que um bichinho tão novo, né, uma cachorrinha com 5 anos, saudável, que sempre foi bem cuidada, sempre foi levada em veterinário, vacinas em dia, do que morreu, sabe? Se a gente tivesse economizado, não tivesse fugido de veterinário, tivéssemos sido omissos, tudo bem, mas foi gasto quase 15 mil reais. Quando eu falo quase, é para não falar 15 redondo. Foi investido, além desse tanto de dinheiro, né, muito tempo, o desgaste psicológico então é imensurável. Foram aí 140 dias, né, de luta, desde a primeira ida ao veterinário, dos primeiros sintomas, até a nossa decisão por fazer a eutanásia dela. E a gente fica sem saber, a gente não teve um diagnóstico. A gente não sabe se ela morreu foi de uma MEG, né, de uma meningoencefalite granulomatosa, se ela morreu devido a complicações hepáticas, né, por conta dessa doença congênita que ela tinha, que era o shunt portosistêmico, né? Ou desvio portosistêmico, como é mais conhecido, né, formalmente, que é uma anomalia congênita que o cachorro, que o animal, né, no geral, ele nasce, ou ele pode adquirir, mas essa doença adquirida, ela é mais comum em cachorros mais idosos, não em cachorros novos como a Brida. E a erliquiose, que também foi diagnosticado durante essa batalha nossa aí, para tentar salvar a vida da Brida, a gente também descobriu que ela estava com erliquiose. Então foram três doenças, né? A MEG, a doença hepática, o shunt, né? E a erliquiose, ou foi uma combinação dos três, né? Ou de repente uma doença abriu caminho para outra, né? Como acontece aí no caso aí das comorbidades, né? Que a pessoa não morre especificamente daquela doença, mas em complicação por ter outras doenças associadas, né? Um ser humano no caso. Então, essa é a parte mais frustrante. A gente gastou todo esse dinheiro, a gente gastou tempo, a gente ficou 140 dias correndo atrás de veterinário, tratamento em casa, gastamos o que tínhamos e o que não tínhamos, e a gente não sabe do que a Brida faleceu, tá? A gente acabou optando por fazer a eutanásia dela, né? Ela chegou num estado de saúde que a gente parou e pensou e tomou a decisão que é dificílima. Essa é uma decisão que nunca vai ser fácil, nunca será fácil. Vai vir um peso na consciência depois, vai vir uns pesadelos, vai vir a tristeza, vai vir aqueles monte de e se tivesse feito aquilo, e se tivesse feito assado, e se tivesse esperado mais. Mas a gente entendeu que para evitar um sofrimento nosso, a gente estava sendo egoísta pelo que a Brida foi e pelo que ela estava nos últimos meses, né? Era uma cachorrinha que já estava indo para 90 dias sem andar, já estava começando a aparecer as feridas por conta da imobilidade, né? As feridas, as escaras, né? Que são chamadas quando a gente tem um ser humano, um ser vivo, acamado durante muito tempo e os locais de apoio começam a apresentar umas feridas feias que são difíceis de tratar. Mas enfim, a Brida, a gente comprou a Brida em 2016. Era um filhote, né? A gente pegou o filhotinho com 45 dias de Shih Tzu, uma fêmea. Enquanto a Brida estava saudável, o peso dela sempre oscilou entre 5 e 5,5 kg. E já na fase final da doença, ela estava em torno de 3,8 kg. Ela tinha perdido aí praticamente 1,5 kg, né? Se for arredondar e fazer uma média. Abrindo apenas um pequeno parênteses aqui, eu não gostaria que fosse julgado a questão do comprar ou adotar, tá? Eu acho que cada um é livre para fazer o que bem entender do seu dinheiro.
Hoje eu tenho uma visão de maior consciência de que se um dia eu vier a comprar um outro animal, eu vou querer saber muito bem das condições desse criador, da origem, de como que são tratados. Na época eu não sabia, tá? A minha única preocupação era ter um cachorro que eu tivesse uma previsão de tamanho e de comportamento. Porque eu moro num apartamento pequeno, um apartamento de 67 metros, eu não tenho varanda, eu não tenho quintal, então eu não poderia simplesmente ir num canil e adotar um animal que eu não tivesse a mínima previsibilidade do tamanho que ele fosse ficar e do comportamento, né? Eu e minha esposa trabalhando, a gente não poderia deixar um cão que necessitasse de extrema companhia e que fosse de repente agitado, mais bagunceiro, deixar sozinho dentro de casa para quando a gente voltar tá com tudo destruído, xixi por todo lado, o vizinho reclamando. Então a gente optou por um Shih Tzu e a gente acertou em cheio porque nós somos abençoados com a Brida. A Brida foi uma cachorrinha que ela não estragou nada dentro de casa. Ela se acostumou a conviver sozinha durante um bom período, enquanto eu e minha esposa trabalhávamos fora. Ela foi muito companheira quando meu filhinho chegou, meu filhinho nasceu, e muito amorosa. Nunca tivemos reclamação de vizinho, sempre foi muito limpinha, usava o tapetinho higiênico dela. Então, nós somos muito abençoados por esses 5 anos que nós tivemos a Brida. A Brida, desde pequenininha, desde muito filhote, a gente pegou desse criador que, enfim, que eu não voltaria a comprar jamais, né? Eu até falo aqui, não tem problema nenhum. Eu comprei na Feira de Animais de Embu das Artes. Não vou generalizar, não conheço os demais criadores, mas esse que eu peguei não tinha nenhum cuidado. Tratava o animal como um comércio mesmo. Tanto que a Brida, ela veio para casa com 45 dias, ela veio infestada de carrapato e de pulga. Nós tratamos, a Brida teve uma fase de filhote assim muito complicada, muito doente, muitas idas ao veterinário, nós tivemos muito temor, assim, muito medo de perder a Brida logo o filhote, porque era um animal extremamente doente. Nós falamos com o criador, né? Procuramos algumas vezes até para obter auxílio do que fazer, e em um determinado momento ele falou: Olha, se vocês quiserem, eu devolvo. Tô vendo que vocês estão tendo muito problema, estão tendo muita dor de cabeça com essa cachorrinha. A gente devolve o dinheiro para vocês. Ou vocês podem trocar por um outro animal assim que tiver disponível. Então, enfim, já dá para ver o nível, né, do criador como tratando o cachorro como se fosse um celular que desse defeito, um micro-ondas ou uma roupa que não serviu direito, e você vai lá e troca, como se não tivesse nenhum amor envolvido. A Brida a gente não sabia, desde sempre a gente levou no veterinário de confiança, na cidade de Mauá, e a Brida sempre teve problemas de ordem gástrica, gastrointestinais, né, que a gente pode falar. Então ela sempre teve problemas com vômito, comeu alguma coisa que não fosse ração, e cachorrinho é difícil, né? Ainda mais quando é um cachorrinho fofinho, aí é pior ainda, que faz aquela cara de pidona, de dó, e nem nós, como donos, nem o pessoal de fora entende, né? Isso faz muito mal, é muito prejudicial ao animal. E então a gente acabava dando um pedacinho de carne, um pedacinho de frango, estava comendo alguma coisinha, dava um pedaço para ela, um lanche, um sanduíche, sei lá. E a gente começou a perceber essa sensibilidade dela. E nesse veterinário, de todas as vezes que nós fomos, a gente tinha até um kit já de remédios gástricos, né, de protetores para o estômago, fígado, remédio para náusea, mal-estar, que a gente passava para a Brida. E assim foram durante 5 anos, né? Ela tinha épocas de crises muito fortes, crises fortíssimas, tinham épocas que ela estava melhor, que ela estava boa. Até que nesse ano ela fez uma cirurgia ela passou muito mal, ela teve mal de saúde, a gente levou nessa veterinária em Mauá e ela falou, olha, a Brida precisa ser castrada, urgente, ela está com uma piometra, que é uma infecção, né, no aparelho reprodutor da fêmea, né? E até pela idade e pela complicação que ela está, ela precisa de fazer essa castração para que ela evite problemas até futuros, né? A gente sane esse problema agora, ela fique curada e evite problemas futuros. Então a Brida fez uma castração
dia 9 de abril de 2021, né, nesse ano, já no meio da pandemia e tudo mais. E ela voltou da cirurgia bem alegre, pulando. Eu com medo que os pontos fossem se soltassem, né? Com preocupação que desse algum sangramento. Mas que nada, a Brida ficou assim, ficou ótima, ficou excelente. Tirou os pontos, estava seguindo uma vida normal, saudável, alegre, brincalhona como ela sempre foi. Passados aí em torno de 40 dias mais ou menos da cirurgia, a Brida começou a apresentar uma secreção muito escura nos olhos. Uma lágrima muito escura. Eu dei uma pesquisada na internet e vi que alguns lugares chamavam de lágrima ácida, né? Voltando nessa veterinária, eu perguntei, ela falou assim que era normal, porque provavelmente havia alguma alteração hormonal, por conta da Brida ter feito a castração, a esterilização, né, se for usar outro termo, e que isso poderia estar mexendo com alguma coisa no metabolismo dela e por isso ela estava com essa alteração na lágrima. Só que com isso também veio uma alteração de comportamento. Nós começamos a achar a Brida muito triste, muito apática. E em alguns determinados momentos ela estava muito, muito violenta, principalmente com meu filho pequeno. Então, em algumas brincadeiras, algumas coisas assim que nós gostávamos de fazer com a Brida, ela já estava mais intolerante. E com essa lágrima escura e com um comportamento um pouco mais afastada e agressiva. No finalzinho de maio, já com esse quadro dessa lágrima escura, esse comportamento um pouco estranho, a Brida ela levantou, a gente estava tomando café e nós percebemos que ela, quando ela ia fazer xixi no tapete higiênico dela, o xixi estava com uma coloração mais forte, um odor mais forte, e ela não fazia o xixi todo no tapete. Ela saía e um pouco do xixi ainda saía pelo caminho, sujava o chão, sujava aqui dentro de casa, umas partes de fezes. Até então, tudo bem. Passado mais alguns dias, mais uma semana, a gente percebeu a diminuição na frequência do xixi dela, o cheiro e o odor forte e esses pingos que saíam, né? Fora, assim, a partir do momento que ela saía do tapete higiênico, ainda sobrava vamos dizer assim, um resto de xixi. E a questão também das fezes, que ela começou a fazer cocô praticamente a cada 2 dias. E a Brida sempre fazia cocô pelo menos uma vez por dia, era assim, era sagrado. Às vezes, 2 vezes por dia, mas assim, o normal era uma vez por dia ela defecava. E ela começou a ficar alguns dias com prisão de ventre. Nós procuramos alguns medicamentos, melhorar a hidratação dela, a ração, a gente rígido, né? Ainda mais depois desses episódios gástricos dela. Até que um dia a gente tava, não dá para precisar quando e como aconteceu. A gente estava aqui em casa e a Brida ela foi passar entre um móvel, uma cadeira e a mesa e ela bateu com uma certa força na cadeira. Aí eu até brinquei com minha esposa, falei, ixi, a Brida já bebeu logo cedo, né? Tá bêbada e tal. Eu achei que ela tivesse perdido algum equilíbrio, alguma coisa assim. Mas aí nós começamos a perceber uma certa ataxia. Ela estava andando um pouquinho torta, ela não apresentou quadro de convulsão, tá? Já até adianto, até esse momento. E em nenhum momento ela apresentou quadro de convulsão. Mesmo já nos últimos dias dela, ela não convulsionou uma vez. E essa parecia que era uma cegueira esporádica. Ela não enxergava. Ela ia passar, ela ia, por exemplo, para um cômodo, ela ia reto, ela não via que tinha um obstáculo, um móvel, qualquer coisa, e ela às vezes ficava presa. Ela batia a cabeça e ficava presa ali num canto, numa parede. Começou com alguns sintomas também de querer se enfiar atrás dos móveis, querer se enfiar dentro de gaveta, dentro da sapateira. Aonde tivesse um confinamento, a Bida estava buscando refúgio ali. Aí nós levamos para essa veterinária, explicamos todo o caso, desde a parte da urina, da lágrima, das fezes, desse quadro de cegueira. Ela ficou um dia internada. Aí a veterinária falou: olha, ela não está com infecção de urina, ela tem um pouco de cálculos renais, ela dá para perceber um pouco de sedimento na urina dela. Isso é um ponto de atenção, mas ela está com uma alteração aqui significativa nos exames aqui do fígado, do que diz respeito ao fígado dela e a vesícula biliar. Então, com alteração que sugere um processo de inflamação.
E a questão neurológica, né, ou visual, no caso a gente nem sabia que era neurológica, eles falaram que era aparentemente um início de um quadro de síndrome vestibular central. Até então eu não sabia, nunca tinha estudado falar nessa doença, na síndrome vestibular central. E a veterinária passou alguns medicamentos e falou, olha, eu recomendo que vocês procurem um neurologista, especialista, né, porque nós não temos essa especialidade aqui na clínica e a gente não tem como passar um diagnóstico mais preciso. No mesmo dia, visto a situação de piora da Brida, de forma muito rápida ela começou a piorar, eu levei numa clínica veterinária muito grande, numa rede grande aqui no ABC, né? Eu moro aqui no estado de São Paulo, na cidade de Santo André. Eu levei no Dr. Rato. Chegando no Dr. Rato, o médico plantonista, ele avaliou a Brida e falou assim, olha, eu perguntei, falei, olha, tudo começou com essa lágrima, ela fez a cirurgia de castração, ficou quase mais de um mês, muito bem. Aí começou a lágrima escura, começou a um quadro muito parecido com uma infecção urinária, dificuldade para defecar, prisão de ventre, e agora esse quadro de cegueira e esse pouco de incoordenação para andar. Mas ela andava normal, mas ela andava um pouco, vamos dizer assim, como se fosse desalinhada, um quadro de ataxia mesmo. Ele falou, olha, isso daí tudo fecha num quadro de desvio do sistema portosistêmico. Olhando aqui os exames de sangue, ela tem uma alteração significativa aqui no fígado, na vesícula biliar, e ela tem um quadro de shunt. Aí ele explicou o que que era esse shunt, que eu não sabia o que que era. Resumidamente, a doença dela não era adquirida, era uma doença congênita, ou seja, a Brida nasceu com essa doença, ela tinha uma veia que ela saía, vamos dizer assim, do sistema digestivo, em vez de passar pelo fígado para ser filtrado e depois esse sangue filtrado ir para o coração, para ser bombeado para o organismo, essa veia ela pulava o fígado e ia direto para o coração. Ou seja, ela levava uma porção de toxinas, é, de material não processado, né, não metabolizado, é um termo mais certo, pelo fígado, levava direto para a corrente sanguínea. Eu questionei, falei, pô, mas é estranho. Eu pesquisei, comecei a pesquisar muito sobre essa doença e vi que ela acomete principalmente filhotes aí entre os 6 primeiros meses e um ano. Na maioria das vezes, se não for tratada, é fatal. Mas eu achei estranho por ela ter 5 anos e ter apresentado essa doença. Ela sempre teve problema na parte gástrica, sempre, sempre, sempre. Mas, enfim, eu falei, pô, mas veio essa associação com essa lágrima escura, essa doença, ela é gatilho para uma outra doença que é a encefalopatia hepática. Quando o fígado começa a não fazer o papel dele de metabolizar essas substâncias químicas, elas se tornam tóxicas, principalmente a amônia. E ela vai direto para o cérebro e causa um quadro de encefalopatia hepática, que por sua vez também tem sinais clínicos muito característicos da síndrome vestibular central. Aí esse médico pediu para que eu passasse por um especialista, neurologista, e que fizesse já uma ultrassonografia. Já visto que as ultrassonografias anteriores feitas nessa clínica, eles falaram que era de baixa qualidade, era um aparelho portátil que praticamente não se via nada e que a deles era com maior precisão e qualidade na imagem que facilitaria o diagnóstico. Foi aí que eu marquei minha primeira consulta com um médico, um neurologista da clínica do Dr. Rato. Ele falou, olha, de fato ela tem uma veia bem calibrosa, tá? Ela tem um desvio portosistêmico, ela tem esse shunt, e é isso que está gerando esse quadro nela. Ela está com o cérebro intoxicado, ela está sofrendo de um quadro de encefalopatia hepática. Aí eu falei, tá, e o que que a gente faz para poder curar? Bom, o caso é cirúrgico, ele explicou que a cirurgia é uma cirurgia que pouquíssimos profissionais fazem no Brasil, uma cirurgia cara e de alta complexidade, que consistia o quê? No uso de um anel chamado anel ameroide constritor, que é uma peça metálica encurtada, que tem um material gelatinoso, que você envolve a veia irregular, e com o tempo, esse material gelatinoso que tem nesse anel, ele vai expandindo e ele vai fechando, ele vai estrangulando essa veia, mas bem aos poucos, porque se a veia for suprimida de uma única vez, o cachorro entra em colapso e morre em poucas horas. E ele falou do alto custo desse anel, visto que é importado, é americano, cobrado em dólar, e do procedimento cirúrgico. Ele avisou que eu gastaria alguma coisa entre 8 e 10 mil reais.
Pois bem, eu tentei fazer um plano de saúde, né, para a Brida, porque eu já tinha gasto muito dinheiro, já com idas ao veterinário, a cirurgia de castração. Então, eu tentei fazer um plano de saúde para ela, acabou não dando certo. Tudo que eu fui pedir por esse plano, além da rede credenciada, dos hospitais que eu passei credenciados serem muito ruins mesmo, tudo que eu pedia de procedimento caracterizava como doença pré-existente, tá? O plano que eu tentei assinar foi o Porto Seguro, o Health for Pet, tá? Era um plano, o meu plano era o intermediário, era cobrado uma mensalidade de R$ 211 por mês. E como esse plano para mim é uma grande enganação, não recomendo, tá, que façam. Cada um faz o que achar melhor, mas hoje, se perguntasse minha opinião, eu falo, olha, faça uma poupança, guarde R$ 200 por mês se você está disposto a ter um cachorro de raça, que não sai barato. É muito diferente de você pegar um cachorro de rua que come resto, que vive no quintal. Um cachorro de raça cachorros de raça são mais sensíveis e vão dar mais gastos, sim. Faça uma poupança do que você optar por um plano de saúde para animais, tá? Tanto que quando eu fui cancelar esse plano da Health for Pet, foi me cobrado mais R$ 600, além das três mensalidades de R$ 211 que eu já havia pago, foi me cobrado mais R$ 600 por quebra contratual, visto que o contrato mínimo é de um ano, 12 meses. Ou seja, você se arrependeu, você é obrigado a pagar 12 parcelas de R$ 211. Pois bem, eu falei com esse especialista, com esse neuro, ele falou assim, olha, o que a gente tem para poder passar é bem simples, é lactulose ou lactulona, que nada mais é do que um laxante, tá? Ele vai facilitar a evacuação, né, que o animal defeque, e defecando evita que fique toxina dentro do organismo, essa toxina seja reabsorvida pelo próprio organismo. E também um antibiótico chamado benzoilmetronidazol, que ele vai atuar na flora intestinal e ele vai controlar a população de bactérias que produzem amônia. E além de uma dieta especial, ração especial, que consiste basicamente em baixíssimo teor de proteína, né? E as proteínas que deveriam ser substituídas, né, para que ela também não sofresse de outras doenças decorrentes da falta de proteína, teriam que ser proteínas especiais de alta absorção. Falei com esse médico se teria problema a gente esperar pela carência do convênio. Até então eu não sabia da dor de cabeça que o convênio ia me dar. Ele falou que não, era tranquilo, que a tendência ela era estabilizar bem com esse quadro e ficar apta, e em paralelo a isso, ela ficaria ficando apta, a gente já daria entrada no processo cirúrgico. Aí, resumindo a história, como eu já falei um pouco do convênio, já falei um pouco aí da questão, né, da clínica do Dr. Rato, teve muito descaso, é uma clínica que eu espero nunca mais voltar na minha vida, espero nunca mais ter um outro animal, caso um dia eu venha a ter, eu esteja preparado para poder criar outro animal, eu venha precisar dessa clínica e passar pelos médicos dessa clínica. Nós perdemos praticamente 60 dias, né? Eu não sei se de repente se a gente não tivesse perdido esse tempo, a Brida poderia ter sobrevivido ou não, mas foram perdidos 60 dias entre consultas, entre agendamentos, dificuldades de agenda do cirurgião, até que chegou um momento, é, a Brida ela foi piorando a cada dia, então eu lembro muito bem de alguns marcos. Dia 1º de junho foi a primeira vez que eu pisei no Dr. Rato com a Brida. No dia 19 de julho, a gente está falando aí de um mês, né, de um mês e 19 dias depois, a Brida ela já estava parando de andar. Então eu lembro um dia que eu levei a Brida, naquele dia que eu levei para um retorno no Dr. Rato, no próprio neuro que avaliou a Brida já não estava mais andando. Então, assim, foi uma série de descaso, uma série de exames que hoje eu não sei se teriam sido necessários ou não. Nesse meio tempo, a Brida fez duas ultrassonografias, a Brida fez uma tomografia de abdômen. Foram diversas consultas que passamos por especialistas, né? E consulta com especialista, a gente está falando tudo de consulta na casa de R$ 300. A tomografia foi um exame caríssimo. Cada ultrassonografia custava em torno de R$ 400.
E com o resultado da tomografia foi constatado, né, que ela sofria mesmo desse desvio, era uma veia calibrosa que saía direto do aparelho digestivo da Brida e não passava pelo fígado, ela pulava direto para o coração. E, e com esse monte de exames, as coisas foram se passando, o médico não tinha agenda, o médico o neurologista falando a todo tempo que o caso dela era tranquilo, que a gente podia esperar, que não gerava preocupação. Foi quando no dia 19, sem abrir de andar, no dia 19 de julho, desculpa, eu levei a Brida lá e ele falou: Nossa, essa cachorra piorou bastante, né? Caramba, teve uma piora assim. Eu não imaginava que ela fosse piorar tanto assim. Eu imaginava que ela fosse estabilizar. Em questão de 15 dias que eu a vi da última vez, ela desabou. Eu falei: Pois é. E a gente não conseguiu marcar a cirurgia, né? A gente perdeu o time da cirurgia. Se fosse o mais doído é que se fosse uma questão financeira, eu ficaria mais conformado. Eu falaria: Olha, eu não tenho condições financeiras. Infelizmente, eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que abrir mão do meu animal porque eu não tenho como marcar com esse gasto. Mas foi gasto tanto dinheiro de forma errada. Era como se a gente tivesse uma arma carregada e ficasse atirando para todo quanto é lado, mas não acertou nada. Essa é a impressão, é a sensação que me dá no final. Na sexta-feira eu retornei com esse mesmo médico uma semana depois. Aí foi quando pela primeira vez, né, ele deu o diagnóstico. Ele falou assim: Olha, a Brida ela não tem condições de colocá-la numa mesa de cirúrgica agora. Ela está muito debilitada, ela está muito doente. Provavelmente o fígado dela está num estado muito complicado, está num tamanho muito diminuído, né? E está com uma função bem reduzida por conta desse alto fluxo de sangue que pula do fígado, deixando ele sem utilização. E a gente não opera assim por questões de ética médica, de questões de princípios. Seria colocar um cachorro para que ele ficasse na mesa de cirurgia na hora da anestesia. Então a gente tem que fazer essa cachorra tentar se reagir de alguma forma. E se ela não melhorar, pelo menos a um estado que ela estava há um mês atrás, é inviável fazer a cirurgia nela. E a gente tem que até pensar, vocês têm que começarem a pensar, amadurecer a ideia de fazer uma eutanásia nela, porque ela não vai ter qualidade nenhuma de vida ficando paralisada. A tendência é só piorar. Aí você leva aquele tapa na cara, né? Você sai em choque, você fala: Porra, mas eu trouxe a cachorra aqui, eu gastei com várias ultrassonografias, gastei com uma tomografia computadorizada, todos os tipos de exame eu não fiz conta de fazer, medicação, consultas foram várias. E a gente foi perdendo tempo com tratamento paliativo que não deu certo. E agora o cara me traz uma notícia dessa, de ter que fazer uma eutanásia no meu cachorro. Pois bem, eu saí dali do Dr. Rato arrasado e fui para uma outra clínica, que é uma UTI veterinária, que fica em Santo André também, chamada Intensivos. Eu falei com um médico, um cirurgião veterinário e proprietário da clínica, um dos proprietários. Ele falou: Olha, o caso da Brida é bem delicado, a gente não tem condições nenhuma de fazer uma avaliação, de falar qualquer coisa, sem a gente ter um pouco o histórico do paciente. Então eu recomendo que a Brida fique internada pelo menos durante 5 dias, para que a gente faça alguns exames, a gente faça uma análise e veja o quadro dela, se ela suporta ou não passar por uma cirurgia. Aí, durante essa internação, eles pediram autorização, eu falei: Olha, eu sabia do custo, R$ 650 a diário, eu falei: Olha, eu estou preparado para gastar R$ 2.800, tá? Que é a internação, mais eventuais procedimentos médicos, eu preciso saber o que vocês vão fazer para que eu não tenha surpresa. Eu não posso chegar aqui no final e ter uma conta que eu não tenha como pagar, que nem o meu limite do meu cartão aceite. Aí o médico falou: Não, a gente avalia por WhatsApp, a gente envia, a gente faz tudo que for feito, a gente não pergunta, exceto exames extremamente baratos, procedimentos baratos, a gente não pergunta, mas coisas mais caras, exames mais caros, a gente pergunta. Aí, né, durante esse período de internação, a equipe médica mandava foto, mandava vídeo, falava que a Brida estava evoluindo, que a Brida estava voltando até a tentar andar. E nesse meio tempo, a Brida começou a apresentar também, além da tetraparesia, né, ela começou também a apresentar quadros de tremores.
na cabeça. Ela estava com um tremor, mas em nenhum momento estava convulsionando, mesmo com esses tremores de cabeça. E a gente foi se animando, a gente falou, pô, graças a Deus, putz, foi Deus que colocou essa clínica no nosso caminho. Eles pediram para fazer dois exames mais caros, que era um exame chamado análise de ácidos biliares, que era para ver a função do fígado e a função da vesícula biliar, e um exame para detectar duas doenças que são chamadas de doenças do carrapato, que é a babesiose e a erliquiose. Ambas popularmente são chamadas de doença do carrapato. Passados os 5 dias de internação, eu fui retirar a brida, passei no balcão e veio a fatura. R$ 4.500. Aí eu peguei para olhar, falei para eles, olha, eu falei que não poderia ter surpresas, eu esperava que vocês tivessem, né, um pouco mais. Os exames que eu autorizei eram exames caros, totalizavam aí R$ 500, mas tinha um monte de exame de 50, 60, 70 e me deu essa fatura final aí, R$ 4.500. Eu paguei, mas aí o mais triste não é você pagar um valor que você não tinha, né? Eu queimei da minha reserva, era um dinheiro que eu tinha guardado das minhas férias para poder ter um merecido descanso assim que a pandemia cessasse um pouco, para dar um pouco de lazer para mim, para minha família. Eu peguei todo esse dinheiro e transferi para a conta dessa clínica veterinária. Mas o mais triste é quando você vê o cachorro, né? Você fala, pô, você se sente um pouco traído, não sei se é enganado, traído, é um misto de tudo, é um banho de água fria. Eu peguei a cachorra e ela estava igual. Se eu tivesse ficado em casa, tomando água na seringa e ração na boca, e tentando estimular e limpando as fezes e a urina dela porque ela não estava mais se locomovendo, teria dado o mesmo efeito prático do que ter ficado 5 dias nessa clínica. O quadro dela não evoluiu nada. O quadro dela piorou, equivalente a se ela tivesse sido tratada em casa. A partir de então, eu não deixei mais a brida internada, nós seguimos com tratamento em casa. Passado alguns dias, essa clínica apresentou o exame, o resultado do exame de ácidos biliares. Ela falou: olha, ela está com um processo inflamatório já um pouco acentuado, tanto no fígado como na vesícula biliar, por conta desse quadro do shunt que ela tem. Ela é uma cachorra que ela é um paciente considerado com uma hepatite crônica. Passado mais alguns dias, saiu o exame da babesiose, deu negativo, e para erliquiose deu positivo. Ela estava com a doença do carrapato. A veterinária não soube me explicar se ela sempre teve esse vírus desde pequena, mas como a Beda era uma cachorra muito forte, ela não manifestou. E quando ela começou a ter essas crises de saúde, que veio lá desde a piométria, passando pela cirurgia de castração, depois veio essa manifestação do shunt. Isso pode ter deixado a imunidade dela baixa e essa doença que estava incubada entrou em ação. A Brida fez o tratamento durante 15 dias com Doxitec. O quadro dela não melhorava, ela só piorava. Eu procurei uma especialista neurológica, neurologista. Ela sugeriu a troca de medicamento, ela pediu um outro exame. A gente mediu de novo o exame, estava dando maior ainda a concentração de erliquiose do que o primeiro. A gente trocou o Doxitec pelo Doxifin, seguimos o tratamento. Nesse meio tempo, essa neurologista, que coincidentemente também era uma amiga de infância, ela largou mão do caso. Como ela estava fazendo um favor, visto que ela era uma amiga antiga de infância, minha e das minhas irmãs, e por coincidências desse mundo, ela acabou entrando no nosso caminho através de um outro médico que recomendou, fez uma ótima recomendação dela, mas assim, sem mágoas, né? Ela não cobrou R$ 1 da gente, mas assim, é aquilo. Eu prefiro pagar para poder cobrar, tá? Então eu pago para que eu tenha direito de cobrar. Como tudo que ela estava fazendo era de graça, eu não me sentia confortável em pedir mais atenção por parte dela. Então eu entendo que ela também teve problemas com a Covid, teve outros problemas de saúde associados, mas de uma forma geral ela desistiu do caso da Brida.
Seguimos com uma outra veterinária, especialista em neurologia veterinária. Essa já era a terceira. Pagamos mais consultas particulares. Aí ela pediu um exame de ressonância magnética e um exame de líquor encefálico, que é uma agulha que ele expulsa um pouco de um líquido direto do cérebro do animal. Mais um exame que, totalizando os dois, a gente está falando aí de quase R$ 3.000. Aí saiu o resultado desse exame. A Brida estava com um processo de inflamação no tronco encefálico. E esse processo de inflamação ele era multifocal e central. Então daí todas as crises fechavam o quadro do que ela tinha, que é toda a parte de coordenação, visão, e vamos dizer assim, percepção do meio ambiente. Então a Brida já estava entrando numa situação que ela já não reagia mais ao meio, não reagia a brincadeiras, não reagia a estímulo, a gente não sabia se ela estava enxergando, se ela estava ouvindo, ou se a parte do olfato, visão, audição, tivesse tudo ok, mas ela tivesse com um nível de consciência muito baixo, por conta dessa lesão que foi detectado no tronco encefálico, né, e região do mesencéfalo. E a análise do líquor sugeriu que ela tinha um leve processo, um leve quadro inflamatório, discreto, mas que não era provocado por nenhuma bactéria, por nenhum protozoário. Nós apresentamos o resultado para essa veterinária, ela pediu um outro exame de detecção, aí dessa vez um PCR, para ver se tinha o vírus presente, outro exame caro pra caramba. Finalmente a gente viu que a Brida não tinha mais erliquiose, então a gente combateu a erliquiose com sucesso, ela não apresentava mais erliquiose, com a administração aí do Doxitec e Doxifin. Durante os últimos dias a Brida, ela vinha tomando já um bom tempo prednisolona. Ela tomou bastante tempo prednisolona para tentar conter esse quadro inflamatório. E a Brida não reagia. A Brida não reagiu. Essa veterinária, essa especialista, neurologista, ela falou, olha, o quadro da Brida, a gente não pode descartar uma MEG. Aí foi quando surgiu a MEG. Mas ela foi bem clara, ela falou, a MEG a gente só detecta com precisão, 100% de exatidão, no pós-mortem, onde é coletado o material, tecido cerebral do cachorro já morto. Aí a gente consegue ter um diagnóstico 100% preciso. Caso contrário, é feito toda uma análise histórica do paciente, clínica, com esses exames auxiliares, a tomografia, a ressonância magnética, análise do líquor encefálico, mas que não dá para a gente ter uma precisão 100%, mas ela pode estar sofrendo de um quadro de MEG bem agressivo, porque a gente está falando de um cachorro que parou de andar em 49 dias após os primeiros sintomas de incoordenação, ela perdeu a consciência e as respostas, estímulos ao meio externo, no dia 5 de agosto, foi a última vez que ela esboçou uma reação a uma brincadeira que ela gostava, que eu fazia, e ela esboçou uma reação. E a partir daí ela entrou em estado que eles chamam de estado comatoso, que é semi-vegetativo. Ela só comia com seringa enfiada dentro da boca, só bebia água com seringa. E essa veterinária falou, olha, a última tentativa, a última cartada que a gente pode ter, é muito estranho que a Brida não convulsione, nenhuma vez, né? Isso foi um fato muito interessante. Os sintomas da erliquiose ela apresentou pouquíssimos, ela não teve sangramento, não teve diarreia, não teve vômito. Ela falou, a gente vai tentar uma associação da prednisolona com a aplicação de citarabina. Vão ser 2 doses consecutivas, um dia após o outro, no intervalo a cada 21 dias. E essa veterinária falou que se ela tivesse que apresentar alguma melhora, teria que ser entre os primeiros 10 dias após a aplicação da primeira dose de citarabina. No 10º dia, a Brida já estava apresentando uma dificuldade muito grande para engolir, ela já não tinha mais, tudo que a Brida tinha era reflexo. Então ela já não tinha mais reflexo para deglutição. Fezes, ela estava defecando em média a cada 4, 5 dias, mesmo com massagem, mesmo com a lactulose.
Urina, ela estava urinando uma vez por dia, com massagem, com estímulo, tentando deixá-la de pé, fazendo bastante massagem. E a alimentação começou a ficar muito complicada. Ela já não bebia e já não comia, já não tinha o ato de deglutir, né, por reflexo. A comida ficava toda parada na boca dela. Aí eu e minha esposa a gente decidiu, a gente falou, a gente vai fazer eutanásia nessa semana. Na semana que a gente ia fazer a eutanásia, 12 dias após a aplicação da primeira dose de citarabina, a Brida começou a querer levantar. Latia esporadicamente, um latido totalmente diferente, não era aquele latido, vamos dizer, afinado que ela tinha, era um latido meio balbuciando. Ela começou a tentar levantar a cabeça, tentar ficar de pé, mas a Brida estava extremamente atrofiada. A gente já estava falando de um cachorro que ficou quase 90 dias sem andar, paralisado totalmente, patas da frente e de trás. E ela começou a tentar levantar, eu comecei a colocar no chão, ela simulava um andar, o movimento das patinhas, a cabeça. Eu tenho alguns vídeos, ela estava extremamente incoordenada, perdeu muita massa muscular, mas ela assim não reagia também a brincadeiras, a provocações, mas ela estava como se quisesse acordar, como se ela estivesse acordando de um sono profundo. A gente teve aquele sinal de esperança, eu falei com essa neurologista veterinária, ela ficou super feliz, falou, vamos partir para a segunda dose de citarabina, que ótimo, ela está apresentando um resultado. Porém, durou 5 dias esse lampejo aí de melhora. Na, na última semana, né, há 15 dias atrás, seria a segunda dose de aplicação. A gente levou a Brida para poder fazer a aplicação. Nisso, as feridas já estavam muito feias. A gente tratando. Ela começou a apresentar um quadro de uma infecção muito feia em um dos olhos, por conta de ficar muito tempo deitada. Provavelmente a própria pressão da cabeça sobre um dos olhos causou algum tipo de inflamação. E mesmo a gente tratando com colírio, com antibiótico, a gente tratando as feridas com pomadas importadas, todo o material que pudesse ser do melhor a gente comprou, a gente passou por um veterinário. A gente chegou ainda a fazer a primeira aplicação da segunda rodada de citarabina. Aí no retorno no outro dia, que seria para aplicar a segunda dose, a Brida já não, ela tinha passado muito mal à noite, ela tremeu muito, ficou gelada, ela tentou urinar e não conseguiu. Ela estava sentindo tanta dor para tentar urinar que ela espumava e tremia, ela ficou gelada. Aí nós levamos para o veterinário analisar e ela foi bem honesta com a gente. Ela conversou, inclusive por coincidências que a gente não tem explicação, ela conhecia essa neurologista que a gente estava levando a Brida e ela falou, vou ligar para ela. Aí após uma ligação ela voltou e sugeriu para a gente aquilo que a gente não queria ouvir, né? Ela falou, olha, o caso da Brida não tem o que fazer, ela está com os leucócitos extremamente baixos, ou seja, ela está praticamente sem defesa, ela não vai conseguir combater essas infecções que ela está agora e nem futuras infecções que vão vir. E a gente está numa sinuca de bico. Se a gente aplicar a citarabina, ela é um imunossupressor. Ela vai deixar a cachorra mais imunossuprimida ainda. E se ela tivesse que reagir à citarabina, ela teria que ter reagido e progredido. Ela não poderia ter tido essa queda violenta que ela teve, de tentar ficar boa e de repente desmoronar no estágio pior do que ela estava. Aí no dia 16 de outubro, né, 2021, esse ano, há cerca de 10 dias atrás, a gente optou por fazer eutanásia na Brida. Foram 5 anos que ela passou com a gente, pouco mais de 5 anos. Durante o vídeo, vocês viram que eu passei algumas fotos, eu passei imagens para tentar mostrar. Então, assim, caso alguém esteja com um quadro muito parecido e está perdido, não sabe para que lado correr, se quiser pedir exames, pode pedir, eu passo os exames da Brida sem problema. Se quiser fazer alguma pergunta aí nos comentários, eu tento responder à medida do possível. Mas o mais duro que eu falo, a maior angústia é a gente ter optado por fazer eutanásia
A gente nunca vai saber se era o melhor momento, se de repente poderia acontecer um milagre no outro dia ela levantar, ficar boa. Eu não sei, eu acho muito difícil. Mas a gente não tem um diagnóstico fechado. A gente não sabe hoje, eu não sei dizer do que a Brida morreu. Ela tinha uma doença cerebral? Sim, era nítido, era uma doença que estava afetando o sistema nervoso central dela, isso era muito nítido. Mas eu não sei o que provocou essa doença. Se foi a erliquiose, se foi o desvio portossistêmico, se veio uma MEG junto com tudo isso. Essa é a dor que eu queria tirar. Eu queria saber. Seria a coisa que eu mais me confortaria agora saber. A Brida morreu de tal coisa. É isso, gente. Valeu aí, obrigado aí pelo. E desculpa também pelo desabafo e pelo vídeo longo.